Computação gráfica. Falando em computação gráfica, ele é formado em publicidade e propaganda pela ESPN São Paulo, trabalha há mais de 20 anos nesse mercado e tem grandes projetos nacionalmente conhecidos como Tartaruga e o Sirizinho da Brahma. Alexandre Eschenbach. Olá, tudo bem? Alexandre, primeiro é um grande prazer te receber. A gente está muito feliz com toda a informação que você tem a agregar para os nossos alunos. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, quem é o Alexandre, e passasse um pouco da computação gráfica hoje no cenário nacional. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, pelo convite, que eu adorei. Eu entrei na computação gráfica, na verdade, quando basicamente ela não existia, né? Foi muito curioso, porque eu sempre gostei de animação, sempre pirei nos desenhos animados e coisa assim. E na época que eu estava na faculdade, eu comecei a fazer publicidade por causa da chance de trabalhar no estúdio, de desenhar, de ilustrar e coisa assim. A animação ainda era um sonho muito distante, porque basicamente a única referência que se tinha era muito fora, com Disney, coisa assim. Existiam os estúdios aqui dentro, mas não sabia nem como chegar para uma formação. E aí, na faculdade, teve um curso de computação gráfica, que era para aprender a ilustrar, nem era Photoshop ainda, era um outro sistema. E aí eu consegui fazer esse curso, me apaixonei e peguei a imagem que eu pintei naquele curso, que foi uma versão, vamos dizer assim, uma versão digital das mulheres robôs de um artista japonês chamado Sorayama, que eu já era super fã na época. Então eu peguei essa imagem e comecei a bater nas produtoras, peguei aquele anuário Talento, anotei tudo que podia lá e comecei a mandar telefonar, tentar marcar entrevista, não sei o quê, e aí eu consegui entrar numa produtora chamada CGA. Na época eles tinham uma parte para apresentação, então a gente fazia imagens para virar slide, né? Tecnologia que nem existe mais, mas tinha essa parte de apresentação e o 3D. Então comecei nas apresentações e aos poucos, no tempo livre de lá, eu consegui ir aprendendo um pouquinho. Na época era o Topas, que era baseado em PC, né? E coisa do gênero. E eu fui aproveitando até que me passaram um trabalho, migrei para o 3D e também, qualquer momento livre, começava a tentar fazer minhas coisas, para montar um portfóliozinho e coisa do gênero. Depois de um tempo, aproveitei esse material que eu fiz e fui atrás do Vetor Zero, que era já o grande ícone da computação gráfica. Na época eles estavam com um filme na TV que era a Águia de Lebra, que era um negócio assim que você fala, como os caras fizeram isso, que coisa incrível e tudo. Então eles tinham, algumas das poucas silicons do Brasil estavam lá. E para poder aproveitar e aprender isso, eu até fazia meio que um turno da noite. Então durante o dia eu ficava do lado do Alceu, a gente brinca que eu era papagaio de pirata dele. Então eu ficava do lado só observando ele trabalhar, fazia as perguntas. E aí depois, quando ele ia embora, eu ficava um tempo mexendo na máquina para aprender e poder fazer algumas coisas. Depois eu comecei a fazer algumas coisas para ajudar ele no trabalho. E aí eu fui desenvolvendo todos os trabalhos, aí comecei a fazer meus próprios trabalhos, a Vetor foi crescendo, foi conseguindo comprar mais silicons e etc. Fui fazendo todos os outros trabalhos. E aí ali eu fui fazer um curso na Wavefront, na época, que depois foi comprada pela Alias e virou Maya. Foi legal porque foi uma primeira viagem para o exterior da minha vida. Também fui sozinho, o outro cara que ia comigo não conseguiu visto, etc. Então foi todo um processo muito bacana de ter que me virar. Vamos lá, meter as caras e tudo. E depois de um ano e pouco ali nessa produtora, não estava num caminho que eu gostava mais, que eu sempre gostei muito de animar personagem, coisa do gênero. Aí consegui voltar para a Vetor e estou lá desde então. E nisso passou por Tartaruga da Brahma,
o ET do Terra, vários outros projetos que foram super icônicos, assim, e foram muito bacanas de participar. São mais de 25 anos de experiência. Nessa sua jornada, qual é o trabalho que você mais se orgulha de ter feito, de ter produzido? Aquele que é o seu xodó, digamos assim. Olha, o xodó do 3D, vamos dizer assim, eu acho que é a Tartaruga da Brahma. Uma que foi uma época que eu aprendi muito sobre o lance de ego, lidar com o cliente, porque esses filmes todos eram criados pelo Fábio Fernandes, da Finasca, que é um cara que eu tenho uma estima assim, enorme, porque ele me ensinou muita coisa sobre ser profissional. Mas não era fácil, porque ele tinha uma visão muito específica do que ele queria. Então ele me pôs à prova várias vezes. E ao mesmo tempo assim, era ele, era o Fábio, era o Amon como diretor dos filmes. Então era uma equipe de peso, então eu estava ali no meio e tinha que acompanhar o ritmo dos caras. Então foi uma coisa, o Sérgio Amon, o diretor. Então foi uma coisa super bacana nisso. E ao mesmo tempo foi uma grande surpresa porque a tartaruga virou um ícone, um mascote da Copa. Então foi uma coisa assim absurda. Eu falei, como um personagem que eu animei, de repente você olha, tem no farol o camelô vendendo o chaveirinho da tartaruga. Você fala, cara, como isso tomou uma proporção que eu não esperava. Então acho que isso, nesse ponto, é o grande xodó. E dos trabalhos mais atuais, o grande xodó é a Malu Moletom, que é o da campanha do agasalho, né, do estado de São Paulo, que foi meio que um curta, né? Eles pensaram a campanha toda para ser um curta, para funcionar bem na internet, e foi a primeira vez onde eu fiz a parte de concept de personagem de praticamente todo o filme. O único que eu não criei, que só adaptei para o meu traço, foi o Gigante. Mas todos os outros personagens eu que desenhei, a história é muito bonita, tem esse fundo social, então todas essas coisas que foram bacanérrimas de ter participado, né? O filme é um que emociona, toda vez que eu vejo eu fico emocionado, porque a história ficou super tocante, então é bem legal, assim. Você na computação gráfica, você pode se denominar animador, 3D generalista, ilustrador. Mas o que você tira de habilidade da computação gráfica? Olha, eu acho que nos últimos anos eu até, não digo que eu parei com a computação gráfica, mas eu tive uma volta muito grande para o análogo. Então assim, eu voltei a esculpir, comecei a estudar pintura a óleo, tirei mais foto até para os projetos meus de pintura. Então isso foi muito interessante porque uma coisa alimenta a outra. Então quanto mais eu desenhava melhor no papel ou esculpia, melhor ficava o 3D. Melhor o 3D, isso aqui ficava melhor, todo o análogo ficava melhor. Então foi muito legal porque você começa a treinar, eu acho que a principal ferramenta para se treinar, na verdade, é o olhar. Porque aí você começa a reparar, pô, esse objeto é tal coisa, ela funciona de tal coisa, a luz bate assim, vamos fazer, isso aqui vai ficar mais bonito. Então eu acho que isso é o que mais importa para a gente treinar. E o resto é tudo ferramenta, o que eu vou usar ou não, né? Eu acho que aí vai muito também da experiência. Hoje em dia eu sinto falta de quando eu não consigo mexer muito tempo, ou desenhar num caderno, ou mexer com uma massinha, alguma coisa para poder ter esse palpável, né? Acho que na sua formação não tinha tantas opções de aprendizado, né? Acabou que teve que ser por vontade própria. Papagaio de pirata. E hoje você está dentro de uma escola de entretenimento. Qual a real importância hoje de termos uma escola profissional assim que ministra formação nessa área? Eu acho incrível porque se eu tivesse algo disso na minha época, eu acho que a entrada no mercado profissional já tinha sido completamente diferente. E além de tudo, hoje em dia, eu durante muito tempo só trabalhei com publicidade, que era basicamente a única forma mais rentável, vamos dizer assim, de 3D, de animação, etc.
Agora, a gente abriu muito para games, para conteúdo de TV, entretenimento, mesmo para esculturas, né? Quem gosta de trabalhar com impressão 3D. Então, realmente, a gente tem uma abertura do uso do 3D muito maior e precisa formar gente. Porque até hoje a gente carece de gente boa do mercado. Às vezes, não só necessariamente boa no manuseio da ferramenta, eu sou mega bom no software, mas como lidar com uma equipe, como ser profissional, como não deixar os outros para trás, cumprir prazo, todas essas coisas são importantíssimas de ter. E isso acaba só se tendo numa escola ou direto numa produtora. Mas ao mesmo tempo a exigência de mercado é tão grande porque a gente precisa absorver rápido essa mão de obra para já trabalhar, porque faz falta. Então não dá tempo às vezes de você treinar uma pessoa como tinha antigamente, que você pegava o estagiário, ia, né, criando aos poucos, como foi o que aconteceu comigo. Hoje em dia o tempo já não permite tanto assim. Então eu acho incrível que tenham espaços como esse para que isso desenvolva bem essa turma, né? Você teve um projeto para uma instituição chamada Chefes Imaginários. Chefes especiais, na verdade. Chefes especiais. E você acabou com o seu trabalho conseguindo fundos para a instituição. Como foi essa experiência de levar, através da sua arte, do seu trabalho, ajudar uma instituição? Foi incrível, foi uma coisa até inesperada, porque eu tinha feito um projeto de exposição pessoal, né, que chamava Cidade Lúdica, que eu saí por São Paulo, fotografando alguns lugares que eu achava interessante e pintando personagens lúdicos ali no meio. Então, eu estou na Avenida Paulista e de repente tem um bicho sentado no topo do prédio, tomando um sorvete, conversando com outro que está lá passando embaixo. Então eu comecei a inventar umas coisas meio malucas assim. E um amigo meu, que é dono da agência que atende a Danúbio, que é um dos patrocinadores dos chefes, ele viu meu trabalho, levou para eles e os caras curtiram muito. E aí rolou um desafio interessante que foi, bom, como é que... antes de mais nada, né, os Chefes Especiais é um instituto de culinária para Down, para quem é portador da síndrome de Down. Eu falei, como é que eu vou... O que eu vou fazer para colocar eles no quadro? Né? Que a ideia inicial era fazer uma coisa parecida com a Cidade Lúdica, ou seja, pegar uma foto, no caso foi uma foto de dentro do próprio instituto, e fazer esses personagens, só que espelhando em vários dos alunos. Gerou um material muito rico para eu trabalhar, mas foi bem gostoso. Você tem muitos anos de experiência. O que você fala para os nossos alunos? Qual o conselho que você dá para os nossos alunos e para quem está nos assistindo que almejam ter sucesso profissional assim como você tem? Olha, eu acho que o principal é não ache que você sabe tudo, porque você sempre tem coisa a aprender. Humildade, que eu acho que é um ponto importantíssimo, assim, que por mais que o Facebook te dê like pra caramba, sempre tem coisa para aprender, sempre tem gente melhor que você, sempre tem gente pior que você, e todos eles têm coisas a acrescentar no seu trabalho, na sua vida e tudo. Então, não é porque uma pessoa tem um trabalho inferior que ele não possa te ensinar algo. E o principal, que nem eu comentei, que é treinar o olhar. Eu acho que você olhando para as coisas, você tendo essa vivência de reparar, de entender, de curtir, às vezes que seja tirando foto, ou desenhando, ou alguma outra técnica desse jeito, eu acho que tudo isso acrescenta para o seu trabalho. Isso vai te dar uma riqueza muito grande. Então, assim, e óbvio, né? Não arrisque achando que você vai acertar de primeira. No mundo do YouTube é tudo muito lindo. O cara com certeza errou e editou muito o filme até ficar perfeitinho. Então entenda isso. O erro faz parte e no erro a gente aprende muita coisa. E vai para frente. Alexandre, a gente quer agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de liberar toda a informação, todo o conhecimento, agregar valor realmente na vida dos nossos alunos. Eu espero que sim. E a gente tem um pequeno presente. Poxa, como assim? Para você. Espero que você goste. É uma homenagem da Zion. Se puder abrir, por favor. Lógico.
Ah, que demais. Pô, obrigado. Que isso. É uma honra. Obrigado mesmo uma honra pelo convite. receber e é uma honra mais ainda ser usado. Não, com certeza. Então é isso, esse foi Alexandre Eschenbach, um mestre na ilustração e na computação gráfica em geral.